Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, por estarmos reunidos em seu nome, né? No nome de Jesus Cristo, né? Que o Senhor continue. Ele é muito bem-vindo em nosso meio, né? O Espírito Santo é muito bem-vindo para continuar falando conosco, trazendo a revelação do coração do Pai, principalmente nessa reflexão dessa fase, desse momento que a Bíblia nos ensina sobre os últimos momentos de Jesus aqui, quanto homem, mas também na revelação de Deus, né? Porque ele era um homem, mas era Deus também, aquilo que nós já ouvimos hoje. Que Deus te abençoe, Pedro. Fique à vontade, né? E seguimos aí na partilha com a graça de Deus. Amém. Eu vou tentar aplicar a minha disciplina que eu tenho pedido aos irmãos. Então, a esta hora, mais ou menos, Jesus já estava na cruz há umas 3 horas, ali pendurado, e as trevas estavam dominando o cenário. É quando ele, então, entrega seu espírito. É uma fração de segundo cronológico, mas que tem consequências eternas. Nesse exato momento, um terremoto acontece em Jerusalém, derruba várias estruturas e, entre elas, um muro no templo que separa os gentios e os judeus. Gentios e judeus que também haviam se unido antes para assassinar Jesus, né? Atos 4, 27 fala que Herodes, Pôncio Pilatos e os principais lá dos judeus se uniram contra o Filho de Deus, né? Mas pela morte de Jesus, ele criou a paz também entre judeus e gentios, criando um novo homem nele, né? Nesse momento também que Jesus entrega seu espírito, tomba a cabeça do lado, né? Há o reconhecimento por um outro gentil, um centurião romano, que vai declarar que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Isso é uma autenticação, né? Que Jesus é reconhecido como Filho de Deus. E a outra, o reconhecimento gentílico também, é de Pilatos, que manda escrever lá em 3 idiomas, uma plaquinha sobre a cruz, de que Jesus é o Rei dos Judeus, né? Nesse mesmo momento também da morte de Jesus, o véu, que não é um véu de voal que nós conhecemos hoje, mas sim uma grossa cortina, que tinha mais ou menos 40 centímetros, né? 2 palmos de largura, de tecido, né? Ele se rompe do alto a baixo. Esse véu, então, escondia o lugar santo, o santo dos santos, né? Do resto do templo. E quando ele é rasgado do alto a baixo, ele mostra que nada havia lá dentro no Santos dos Santos, sequer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, porque desde que o primeiro templo foi destruído e Nabucodonosor levado para fora, foi saqueado tudo, a Arca não voltou mais para lá. Então, com isso, ele desnuda e denuncia a farsa daqueles subsacerdotes odiosos, como Anás, Caifás, que lá entravam no dia da expiação e saíam ilesos. Como que se conhecia que o sacerdote, para não ser fulminado lá dentro, ele tinha que primeiro fazer sacrifícios por si mesmo, se purificar, para depois entrar. Mas como que Anás, Caifás e outros entravam e saíam no dia da expiação e nada acontecia com eles? Porque a presença de Deus não estava mais lá. A presença de Deus estava em outro lugar, que vai se manifestar depois, numa casa lá em Jerusalém, com a entrada não de um sumo sacerdote, mas de Ananias e Safira, né? Que entra com o coração
puro, eles tinham tramado de enganar os apóstolos, mas estavam enganando o Espírito Santo, e foram fulminados. A morte de Ananias e Safira mostra, né, também, em consonância com o rasgamento do véu, que todos nós somos sacerdotes, né? Então, aquilo que o sumo sacerdote estava sujeito, caso vacilasse na presença de Deus, todos agora temos a mesma responsabilidade, estamos sujeitos às mesmas coisas também. No momento que Jesus ingressa na morte, ela também estremece com um terremoto e libera alguns que ela retinha, que sai dos sepulcros, sai dos túmulos e aparece na cidade. É o prenúncio da ressurreição, é um flash daquilo que vai acontecer a nível histórico e global, né? Se a morte resolvia o pecado, Jesus resolvia a morte. Pela morte, Jesus venceu a morte na morte. Ele é a solução para nós voltarmos a ter a vida eterna que Deus proclamou para nós. É isso, irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Temos aí uns 30 segundos para isso. Minha tela congelou. Nada a dizer depois disso, né? O que nós vamos dizer além disso? Então vamos orar.